ou precisa de capital de risco, ou seja, precisa de equity, né? Precisa de alguém, um sócio. Aí você vai buscar ou a Invest Rio ou um fundo para aplicar recursos. O Invest Rio pode ser sócio da sua empresa, ou um fundo pode ser sócio da sua empresa, ou a Invest Rio pode financiar, por exemplo, ou o BNDES, ou qualquer banco comercial que repasse linhas do BNDES. Ou mesmo sem repassar linhas do BNDES, que eu já acho mais difícil. Mas, enfim, se você tem um produto e está indo ao mercado, tem um bom potencial de mercado, aí você pode buscar tanto financiamento como participação acionária. Tá? E aí você tem Invest Rio, BNDES, todos os bancos comerciais, tem Banco do Brasil, tem uma linha do Banco do Brasil, o Proger, que é capital de giro, que é relativamente, vai até 400 mil, mas é relativamente rápido. Ou participação acionária. Se você quiser dividir o risco, dividir o teu negócio, pode buscar um fundo. Aí você tem Criatec, que aliás fechou, mas vai abrir um novo Criatec agora. No Rio de Janeiro tem o Nascente, tem a própria Invest Rio, que pode aplicar recursos diretamente. São esses o que eu enxergo no mercado hoje. Tem outros fundos, tem Gavia Angels, enfim, tem outros fundos no mercado. Não estou dizendo que é simples não, tá? Estou dizendo que existem. Não. Você me perguntou o que existe. Agora, aí tem toda uma negociação, tem todo um processo, um procedimento a ser adotado. Aí enfim. O que acontece é que tem muita aversão a risco ainda, né? A gente, tanto para participação acionária como para financiamento, a aversão a risco no Brasil é muito grande. E aí eu reputo a questão da própria cultura, né, que é muito fácil, que a gente está mudando, está pensando mais a longo prazo, a questão da taxa de juros cai, então você já não tem aquele recurso que é aplicado e retorna sem risco nenhum. Então, eu acho que isso vai mudar com o tempo, a aversão ao risco vai diminuir, mas ainda é muito grande. E a burocracia, infelizmente, é infernal, isso é lamentável. Mais alguma pergunta? Então vou agradecer ao Maurício Chacur pela apresentação dele. Com muito prazer que recebemos o diretor de tecnologia da FAPERJ, Dr. Rex Nazaré. Está aqui representando o Dr. Rui Garcia Marques. Dr. Rex Nazaré é bacharel e licenciado em Física pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado da Guanabara. Especialista em Engenharia Nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, e doutor em Física pela Universidade de Paris, Sorbonne. Foi professor em diversas cadeiras no curso de mestrado em Engenharia Nuclear do IME, professor de Física Nuclear no curso de Ciências Nucleares da Faculdade de Engenharia da UFRJ, professor de Mecânica Quântica aplicada à Física de Nêutrons e Física Nuclear 2 no curso de mestrado de Engenharia Nuclear da COP UFRJ. Professor emérito do IME e da ESM e conferencista emérito da ESG. Atuou, dentre outros cargos, como presidente da Comissão Nuclear Nacional de Energia Nuclear, CNEM, como membro do Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, o CPRM, como chefe do Departamento de Tecnologia da ABIN e como assessor especial do Ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, atualmente diretor de Tecnologia da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, e membro da Comissão Deliberativa do CNEM. Acho que foi tudo. Muito obrigado. Você acabou de dar uma volta pelo museu. Eu comparo o currículo um pouco como um museu. A única coisa que ela traz de vantagem é que, como hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, tinha um senhor sentado ali, e no primeiro intervalo ele se virou e disse assim: fui seu aluno, ainda quando a escola de engenharia era ali no Largo São Francisco. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, Miguel, e agradecer a essa casa, mais uma vez, convidar a gente. Primeira coisa que ocorre é que eu resolvi pegar e começar a raciocinar com a chamada Vale da Morte das Empresas Inovadoras. E aí, sem dúvida nenhuma, o que é que a gente se propõe são as ações de fomento
as empresas inovadoras, que foi o tema que vocês propuseram ao Rui, que infelizmente hoje está em Brasília, senão ele estaria aqui. E nós vamos dividir em duas coisas. Conhecendo o Vale da Morte, que eu não vou ao detalhe que o Chacur nos colocou, e depois eu vou pegar mais tempo dizendo, combatendo o Vale da Morte. Conhecendo. Primeira coisa, qual é o objetivo? O objetivo é falar das dificuldades das empresas inovadoras. Sem dúvida nenhuma, isso nós todos, isso aí eu tirei, não precisa reler, do que foi publicado na divisão, pela divisão de técnica de ciência e tecnologia aqui do Clube de Engenharia. E, sem dúvida nenhuma, convidar a FAPERJ e a FINEP para que viessem apresentar algumas ideias sobre como sair desse vale. Bom, ainda conhecendo o Vale da Morte, o termo de Vale da Morte surgiu para descrever aquele período de transição que foi colocado aqui, tanto numa exposição pela manhã e agora num detalhe pelo nosso subsecretário. Mas o que é importante é que aí nós começamos com algo que está novo, pelo menos para os senhores, combatendo o Vale da Morte. Primeira coisa importante é que a gente tem que olhar, quando se propõe, todo mundo tem excelentes ideias, boas ideias, mas tem que se pensar o que é possível ser feito e o que não é possível ser feito. E às vezes a gente tem coisas que são óbvias, que todo mundo tem vontade de fazer, mas tem algum empecilho que não permite fazer. Então o que ocorre é que a primeira coisa é que o Rio de Janeiro não tinha uma legislação específica sobre inovação. E como foi dito hoje de manhã, nós tivemos a chance do governador ter compreendido as necessidades do Estado, ter juntado com a capital federal e com a prefeitura e ter criado um ambiente favorável a essa evolução que ocorreu. E passando por isso, vem a Lei Estadual de Inovação. Que aí, procurando colocar um aprendizado que nós tínhamos tido de intercâmbio com a FINEP, muito ligado, a FINEP não tinha, quando dava subvenção, de colocar dentro da subvenção equipamento para pequena empresa. E o pequeno empresário, quando começa alguma coisa, se é alguma coisa que ele tem necessidade, são equipamentos. E essa lei de inovação permitiu ser colocada. Ela é uma lei de dezembro de 2008 e que ela introduziu uma novidade, foi um aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social, que resulte em novos processos, produtos ou serviços. Observem bem uma coisa que deve ficar bem guardada aos senhores. Eu tive a chance de ser governador brasileiro num órgão das Nações Unidas durante 8 anos. O que acontece? Quando chegou em 1990, a Assembleia Geral das Nações Unidas, reunidas, verificou que todo o modelo que se tinha feito de desenvolvimento voltava muito para o que era econômico e esquecia o que era social. Então resolveram criar o famoso Goals do Milênio, que está publicado nas publicações do Banco Mundial, do relatório do Banco Mundial de 1990, definindo quais eram as ações que deveriam ser colocadas a fim de fazer com que o social viesse à baila. E a razão específica é, todo mundo se queixa de grande metrópole cheia. Sim, a grande metrópole vai continuar cheia se o indivíduo não tiver condição de ficar no interior. E ele só vai ficar no interior se o interior for apoiado. E isso só vai ocorrer se realmente nós tivermos, dentro da nossa novidade, dentro da nossa inovação, a possibilidade de criar ambiente produtivo ou social que resulte em novos processos, produtos e serviços. Baseados em quê? Em produtos ou serviços já existentes. Bom, essa inovação somente serão considerados como inovação social aqueles processos que promovam a inclusão social em sua fase de implantação de projeto piloto em área restrita e determinada e ou transferência de tecnologia. Quer dizer, é antes do sujeito chegar ao Vale da Morte. Quer dizer, na verdade, quando a gente ouve falar no Vale da Morte, a gente poderia raciocinar que alguns municípios, em função de algumas coisas que lá ocorrem, eles estão perpetualmente no Vale da Morte. Bom, essa lei foi sancionada em 28 de dezembro
E ela cria mecanismos. E aí é importante citar 2 tipos de mecanismo. Um, aquele dos projetos que vêm oriundos do meio acadêmico, ou com uma base tecnológica, aquela base que todo mundo diz que é maravilhosa. E a segunda, aquela do inventor independente. Aquele sujeito que vai e cria alguma coisa sem a menor necessidade de ele ter avaliado ou não determinadas coisas que ele deveria ter aprendido na universidade. Exemplo típico, nós temos no interior do país uma porção de pessoas que sabem fazer chás das mais diferentes tipos e que servem para uma série de coisas. E esse pessoal, ele não terá nunca condição de ter um apoio se, por acaso, eu precisar exigir que ele tenha uma ICT em colaboração. Bom, vamos ver como é que é o papel da FAPERJ nesse alavancamento de inovação. Quer dizer, o governo fez uma lei e ela agora tem responsabilidade. A primeira coisa que ocorre, que eu gostaria de chamar muita atenção, a FAPERJ tem 33 anos, 33 ou 34, algo desse tipo. Só a partir de 2003, 2004, por aí assim, o governo federal e a própria FAPERJ começaram a pensar em inovação. E só a partir de 2007, e em 2006, nós tínhamos exatamente 65 projetos. E a partir de 2007, efetivamente, se teve um impulso maior em desenvolvimento tecnológico. O que é essa FAPERJ? É um órgão que faz parte do sistema de política de ciência e tecnologia do Estado, e é ciência, tecnologia e inovação do Estado. E observa bem uma coisa também, a secretaria era a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Ela só posteriormente recebeu também inovação, a mesma coisa que ocorreu com o MCT, há coisa de 1 ou 2 anos atrás. Então, inovação, observem bem o seguinte, senhores, é alguma coisa que, dentro da cultura de desenvolvimento tecnológico brasileiro, é bem recente comparado com o restante. Bom, qual é a missão? Valorizar e implementar o sistema científico e tecnológico do Estado. Promover a interligação entre ciência, tecnologia e inovação e a sociedade. Avaliar o impacto dos investimentos realizados em ciência e tecnologia com acompanhamento dos projetos aprovados. Quer dizer, não é só aprovar o projeto, é acompanhar o resultado. E ela promove, como ações, promove, financia e apoia programas e projetos de pesquisa. Sua resposta virá já já com alguns exemplos. Colabora no reforço, modernização e criação de infraestrutura necessária para o desenvolvimento de projetos no Estado. Ela promove o intercâmbio e a formação de pesquisadores mediante concessão de bolsas de pesquisa no Estado e no exterior. E aí aconteceu algo muito curioso. Hoje de manhã eu não conhecia o Eduardo e estava aqui assistindo a palestra dele e perguntei, porque lá quando na minha diretoria, quando a gente vai fazer uma avaliação, eu tiro o nome da empresa e tiro o nome do solicitante, que é para não ter bias nenhum. O projeto vai como projeto. E tinha havido um edital sobre mestres e doutores na micro e pequena empresa. A primeira coisa que eu observei foi o seguinte: o número de candidatos foi muito pequeno. E de empresas que se candidataram. O que acontecia na minha maneira de verificar isso ou de interpretar? O pequeno e microempresário, ele raciocina com medo de colocar um mestre ou um doutor ao lado dele dentro da empresa, que daqui a pouco vai saber mais da empresa do que ele, e que, em consequência, será capaz de perder a empresa para aquele indivíduo. Mas, felizmente, quando ele acabou de apresentação, na pergunta eu fiz, por que ele se queixou de não ter possibilidade de ter mestres e doutores? E eu perguntei, por que não se candidatou no edital da FAPERJ? Ele disse, eu me candidatei e ganhei. Então, os senhores veem o seguinte, não estava combinado, eu nem o conhecia. Muito prazer. Bom, ele estimula e financia a formação e atualização de acervos bibliográficos. Embora eu recomende aos senhores o seguinte, acervo bibliográfico, quando os senhores chegarem à minha idade, vocês vão ver o que é
quantidade de papel e não saber onde bota. Então, é preferível realmente ter uma quantidade maior de pendrives. Ele assessora o governo do Estado na formulação da política de ciência e tecnologia através da Secretaria. Atua como órgão captador de recursos por meio de contratos, convênios nacionais e internacionais. E atua como gestor de um fundo de apoio ao desenvolvimento tecnológico. Bom, a operacionalização veio sob forma de auxílios e bolsas. Isso como demanda espontânea. Então, no seu caso, por exemplo, o senhor tem uma ideia qualquer e o senhor pode abrir lá na homepage da FAPERJ, auxílios, e o senhor vai encontrar ADT1, Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico 1. E aí o senhor pode ver como é que o senhor participa. E aí tem um período para o senhor preencher um projeto. E o senhor apresenta esse projeto e, sem dúvida nenhuma, será julgado. Se o senhor conseguir passar, muito bem, o senhor já recebe na primeira. Se não, o senhor recebe a informação por que o senhor não foi contemplado, lhe qualificando melhor condições de poder participar na seguinte. Bom, ele tem editais, que aí é uma demanda induzida. Exemplo típico é esse edital para mestres e doutores nas micro e pequenas empresas. A forma de implementação, nós temos parcerias, CAPES, CNPq, FINEP, MCT, MEC, Ministério da Saúde, FAPES. Isso aí é praticamente na área acadêmica. Na área tecnológica, Firjans, Sebrae, empresas de grande porte e agências internacionais. Inclusive, empresas estrangeiras, como nós agora estamos fechando uma com a Peugeot. Bom, os eixos das ações, ele tem um eixo acadêmico e um eixo tecnológico, que, da minha maneira de ver as coisas, ele visa o setor sociedade ou o setor produtivo. Quer dizer, ou eu estou olhando o social, ou eu estou olhando aquele processo de produção, de criar o bem econômico. Bom, os auxílios espontâneos. Nós temos o APQ1, que é Auxílio Básico à Pesquisa, a organização de eventos científicos, a editoração, os acervos, participação em reunião científica, o investidor, o pesquisador visitante e o auxílio para instalação. Ou a inovação tecnológica, que é o ADT1, ao qual eu me referi. Bom, em bolsas, nós temos um número considerável de bolsas, sendo que na área tecnológica nós temos uma bolsa de iniciação tecnológica, uma bolsa de inovação tecnológica, só empresas, e os senhores perguntam, por que só empresas? Pelo seguinte, os senhores olhem acima, pelo tempo decorrido, o número de oportunidades com tipos de bolsas diferentes para a área acadêmica é enorme. Então, a inovação tecnológica ficou restrita para a empresa. E o treinamento e capacitação técnica. A execução orçamentária. Os senhores